Você já foi convidado alguma vez para fazer um estudo bíblico? Talvez você tenha se assustado, pensado no compromisso e, apesar de querer aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, entender o que está escrito lá, você ficou com medo de aceitar. Bem, eu vou te falar como que funciona um estudo bíblico no episódio de hoje e vou deixar duas opções muito interessantes para você fazer esse estudo diretamente da sua casa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. Geralmente, quando a gente vai dar um estudo bíblico, a gente começa com uma história muito interessante do Novo Testamento, que foi de Filipe com o eunuco. Esse eunuco, ele era um etíope, um oficial do governo, que estava ali na região, ele estava estudando um dos livros da Bíblia. O Espírito de Deus fala com Filipe para que ele fosse conversar com esse eunuco e perguntasse se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Ao que o eunuco respondeu, depois que ele fez isso: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí Filipe foi com ele ao longo da viagem explicando tudo que estava contido naquele livro. A gente usa essa história para mostrar que mesmo lendo, mesmo estudando, às vezes a Bíblia, fica um pouco difícil o entendimento. Por quê? Porque ela foi escrita há centenas, milhares de anos atrás, em histórias que aconteceram num outro povo, numa outra cultura que a gente não entende muitas vezes, escrito numa outra língua e depois traduzido para a nossa língua, que sempre um pouquinho se perde na tradução. Então, quando a gente tem alguém que já entende muito mais, pode explicar o que aconteceu em certas histórias e o entendimento fica muito mais fácil da Bíblia. Para qualquer coisa que a gente queira aprender, fazer um curso de alguma coisa, a gente busca alguém que já tenha mais conhecimento, mais experiência naquela área, para que possa explicar, tirar dúvidas, ou então a gente usa um guia, um curso, né, para facilitar o estudo e o aprendizado daquele tema. E com a Bíblia não é diferente. Por mais que a gente possa simplesmente ler a Bíblia do início ao fim e vai agregar muito na nossa vida, com certeza muitas histórias vão ficar sem ser entendidas, porque a gente não entende o contexto, a época em que aconteceu, o porquê que aquilo foi escrito. E aí que entram os estudos bíblicos, que é o que eu vou falar aqui, dar duas opções para você fazer estudo bíblico e entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. O primeiro, e eu vou deixar o link para os dois estilos aqui que eu vou passar, porque você pode fazer isso diretamente da sua casa. Mas esse primeiro é para você fazer um estudo com um professor, então alguém que vai te auxiliar, mas também com um guia. Como que acontece geralmente? O aluno e o professor se reúnem, seja pessoalmente ou nesse caso que eu vou te passar aqui é online. Eles se reúnem, pode ser mais de um aluno, mais de um professor, e geralmente vão se reunir uma vez por semana e vai durar de 1 a 2 horas aquele estudo. Faz-se uma breve oração para iniciar aquele estudo e aí utiliza-se um guia. Como é que é esse guia? Cada paginazinha desse guia vai falar sobre um tema específico. Esse tema geralmente é um tema de uma doutrina importante ou sobre um tema que dá muita discussão ou muita dúvida, traz muita dúvida para as pessoas. Então, por exemplo, a gente pode ter um tema lá que vai falar sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Um tema que muitas pessoas têm dúvida e gostariam de saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. Mas imagine você pegando a Bíblia agora e vou querer entender o que a Bíblia fala sobre a morte. Fica muito difícil, porque são muitos livros, a Bíblia é muito grande. Então, esse guia, ele vai separar todos os versículos que falam sobre a morte, nesse exemplo que eu estou dando, e deixam ali em algumas perguntas e respostas. Então, a gente lê as perguntas e o versículo que responde aquela pergunta já está ali separadinho para o próprio aluno encontrar a resposta que ele quer dentro da Bíblia. Após mais ou menos 10 perguntas e respostas que são feitas sobre aquele tema específico da semana, os alunos também podem fazer as suas perguntas, que é uma das melhores partes, é quando os alunos começam a fazer as perguntas, tiram as suas dúvidas e aí a gente encerra o estudo. Então é algo bem simples. A duração também pode variar, porque depende de quantos estudos cada guia contém, mas vamos dizer que tem estudos que contêm 15 lições, outros que contêm 20 e alguma coisa,
lições. Então, é algo muito mais simples, não precisa ter medo de fazer um estudo bíblico, porque é basicamente isso, perguntas e respostas, sendo que as respostas são encontradas diretamente nos versículos da Bíblia. Uma outra opção que eu falei, que eu ia deixar o link aqui também, é fazer um estudo por revista. Então, é um guia também, da mesma maneira vai funcionar, perguntas e respostas, com os versículos que respondem essas perguntas, porém esse você faz sozinho, você usa o guia e faz ali no ritmo que você quiser, né? E buscando as respostas você mesmo ali através do guia. Porém, é claro, você não tem alguém mais experiente que vai tirar suas dúvidas, você não tem aquele compromisso semanal, então por isso é muito interessante esse método aí, essa metodologia com o professor, essa reunião uma vez na semana. Então, é claro, nada disso vai substituir o seu estudo individual, diretamente com Deus, e pegar a Bíblia ali e fazer a sua leitura. Porém, esses guias, esses estudos bíblicos vão te ajudar a entender o básico da Bíblia e também a como você buscar depois as suas próprias respostas que você queira ali dentro da Bíblia. E o próximo passo, que eu gostaria de deixar até como meta daquelas pessoas que estão começando a estudar a Bíblia, é exatamente depois que você já está ali mais craque, com mais conhecimento da Bíblia, passar isso adiante. Sei que pode parecer difícil, até impossível, não? Eu nunca vou ter o conhecimento necessário para passar isso adiante. Mas a questão, a verdade, é que a melhor maneira de aprender é ensinar. Então, quando a gente está ensinando, a gente se atenta mais, a gente estuda mais, a gente não passa por alto alguns detalhes que às vezes quando a gente está vendo só para a gente passa. Mas não, eu preciso entender isso a fundo porque eu vou passar para outra pessoa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa, quando pensa até em dar um estudo ou ensinar alguém sobre a Bíblia, tem medo das perguntas. Porque é claro que as pessoas que estão estudando com você vão fazer perguntas. Mas essa é a melhor parte. Quando a pessoa faz a pergunta, ela mostra que ela está interessada, que ela está entendendo, acompanhando o que você está falando. E é interessante ver que a maioria das perguntas, quando você já tem mais tempo ali de estudo da Bíblia, você vai saber responder. Isso é muito gratificante quando você consegue esclarecer a dúvida de uma pessoa sobre os assuntos de Deus, sobre os assuntos da Bíblia. Mas ninguém é obrigado a saber tudo. Então, se alguém faz uma pergunta que você não sabe, não tem problema nenhum em falar, olha, não tenho essa resposta, mas eu vou estudar e na semana que vem eu trago essa resposta para você. Então, é uma maneira de aprender muito mais, de ver, às vezes, uma perspectiva que você não estava enxergando sobre um tema. Então, com a pergunta, com essa interação que você tem com os alunos, você começa a enxergar as coisas de maneira diferente também, através da visão daquela outra pessoa, e aprende muito mais. Então, Deus nos dotou da capacidade de aprender, e esse aprendizado sempre vem com o prazer de aprender. Existe prazer em expandir a nossa mente, em entender um novo assunto que antes a gente não entendia. E quanto mais é o prazer de aprender, de entender as coisas de Deus e a sua palavra. Então eu convido você a fazer um estudo, a se aventurar por esse estudo. Como eu falei, vou deixar duas opções aqui, a opção com professor e sem professor. E se você já está um pouquinho mais à frente na caminhada, eu também desafio você a começar a dar estudos bíblicos, porque isso vai te estimular a estudar mais e vai fazer você ir para talvez o próximo nível de estudo e entendimento da palavra. E da mesma maneira que estudar e aprender sobre a palavra de Deus te traz prazer, ensinar mais ainda. Porque agora você vê que você está passando para frente. Aquilo que te ajudou um dia, agora está ajudando outras pessoas. E você vê que a vida daquela pessoa começa a ser transformada e transformada para melhor. E que você tem parte naquilo que você ajudou com que aquela pessoa conhecesse mais a Deus. E isso é um dos melhores sentimentos do mundo. Então, espero que você tenha gostado e se incentivado com esse podcast. E até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida ou você tem algum comentário que você gostou, que você não gostou de qualquer coisa que foi falado aqui,
Coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.